Pronto. Então, quero saber se vocês estão preparados para essa chuva de conhecimento que vem aqui hoje. Eu estou bem animada para ter essa conversa com vocês, esse bate-papo, para a gente poder. Tenho certeza que os conhecimentos passados aqui vai ajudar muito, vai agregar muito na atuação de vocês, e é essa a ideia, tá, gente? Se alguém quiser mandar alguma mensagem, se alguém quiser interagir, só falar no chat, de tempos em tempos eu vou abrindo aqui, tá? Vou responder a vocês. E já adianto que o direito de saúde, ele não só abrange plano de saúde. O direito de saúde, gente, ele abrange saúde suplementar, que é a questão dos planos de saúde, ele abrange a saúde pública, que é a questão do SUS, tá? Ele abrange, inclusive, alguns itens alimentares, como, por exemplo, alguma criança que tem uma alergia, que precisa de um determinado alimento específico. Então, o direito à saúde ele é extremamente abrangente. Hoje, nós temos mais de 200 milhões de pessoas que utilizam o SUS, por exemplo. Então, a demanda é gigantesca. A necessidade de consumo desse produto, ainda mais. E a mão de obra, né, que a gente dispõe hoje é reduzidíssima, seja pela ausência de qualificação, até na própria universidade, a dificuldade de ir para o local adequado, de se obter conhecimento, né? E seja porque é uma área que está se atentando agora, né? Então, é todo muito novo, o conjunto dessas três aulas, ele vai mostrar para você o que é o direito à saúde, o porquê que é uma área tão rentável, por que está nesse oceano azul, né? Como, quando e por onde começar a atuar. Eu acho que essa é a grande incógnita da grande maioria das pessoas, e, sobretudo, como estruturar seu escritório, né, para que isso aconteça. Deixo aqui bem claro para todo mundo, chegou muita gente agora, que o objetivo aqui não é dar um curso sobre direito material. Curso sobre direito material a gente vai aprender na mentoria, fiquem tranquilos. Mas é como fazer vocês ganharem dinheiro com esse conhecimento de direito material. Esse é a principal pegada. Porque existem muitos cursos por aí, mas poucos cursos ensinam a ganhar dinheiro de verdade. E poucas pessoas tiveram esse crescimento tão acentuado como a gente teve utilizando essas técnicas de posicionamento. Vocês vão ver que são coisas práticas, técnicas de posicionamento, ferramentas adequadas, né? Tudo isso para fazer o seu escritório crescer de forma saudável e exponencial, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, chama no chat, de tempos em tempos eu vou dar uma parada aqui, leio, a gente tira essa dúvida e continua. Coloquem seus computadores no mudo e vamos lá. Primeira situação de tudo, né? Como é que a gente começa falando sobre os segredos de uma advocacia valorizada? Gente, a advocacia valorizada, ela pressupõe determinados posicionamentos, determinadas ferramentas e determinadas características que vocês precisam adotar a partir de amanhã no escritório de vocês, tá? O dinheiro que você recebe, o honorário que você cobra, ele está diretamente ligado ao valor, à imagem que teu escritório tem perante a sociedade, seja ela offline ou online. No digital, ainda mais, porque há uma necessidade extrema de consumo. E há diversos estudos que comprovam que as pessoas consomem o que ela vê, né? O que ela deseja, o que é cativado nas redes sociais. E as redes sociais, na verdade, um recorte, né? Que você pode postar parte de um todo para justamente mostrar aos demais, despertar esse valor aos demais, né? Então, o segredo de uma advocacia valorizada, ele passa por diversos aspectos, que eu vou aqui destrinchar um a um, para que vocês tenham a exata noção do que fazer a partir de amanhã, quando chegar no escritório de vocês, tá? A primeira, primeiro ponto que eu diria para vocês é a escolha da área de atuação. Por quê? O nicho de atuação, gente, ele está diretamente ligado à valorização do seu negócio, tá? Na extrema maioria dos casos, áreas com maior complexidade tendem a ser mais valorizadas, né? Vou dar um exemplo aqui clássico.
Normalmente, via de regra, um advogado tributarista tende a ser, por exemplo, mais valorizado do que um advogado trabalhista. Isso é um fato, né? A complexidade do direito tributário normalmente coloca o advogado tributarista à frente financeiramente do advogado trabalhista. Eu não estou dizendo aqui que necessariamente o advogado trabalhista ganha menos do que o tributarista. Não estou falando isso. Mas isso é a regra. E um dos motivos disso é a complexidade da lida, das demandas e, sobretudo, a mão de obra. Existem menos advogados tributaristas do que advogados trabalhistas. Lei de oferta e procura do mercado, via de regra, o tributarista ele é mais valorizado do que o trabalhista. Tá? Nesse contexto, eu chamo aqui para o direito da saúde. Por quê? Quanto mais específica a área de atuação, mais valorizado é o profissional, ok? Na questão da saúde, as razões da valorização são extremamente objetivas. Primeiro de tudo, há uma escassez gigantesca no mercado, né? Poucos advogados são especialistas na área. Eu recebo, assim, mensagem de diversos colegas, assim, chegou uma ação de erro eu começo por onde? Chegou uma ação de medicamento, as pessoas não sabem nem o que é um rol da ANS, não sabem o que é um RENAME, isso eu vou passar tudo para vocês nas próximas aulas, fique tranquilo, e na mentoria a gente destrava isso em 2 tempos. Mas as pessoas não sabem o que é rol da ANS, a pessoa não sabe o que é RENAME, a pessoa não sabe elementos básicos para atuar no direito da saúde. As pessoas que eu falo, os profissionais, os advogados, assustam um pouco. Então, a quantidade de advogados especialistas, né, que entendem da legislação e sabem, por exemplo, o que é uma resolução normativa, né, são poucos. E isso, naturalmente, valoriza quem sabe, né? Isso é uma situação mercadológica, né? O advogado que ele tem autoridade na saúde, via de regra, tanto na forma técnica como na forma financeira, ele sai na frente, tá? Então, o próprio nicho, ele já seleciona aquele que tende a ser mais valorizado e aquele que tende a ser menos valorizado. A valorização que eu falo aqui, gente, ela é financeira? Sim, com certeza absoluta. Mas ela também é técnica e também é de autoridade. Acredito que estamos em quase 140 pessoas, que tem muita gente que já pegou uma demanda, que, advogado fulaninho disse isso, advogado cicraninho disse aquilo, advogado tal comeu meu dinheiro, e por aí vai, né? Aqui, raramente, a gente vê esse tipo de coisa. Raramente. Porque a sua própria orientação ela é dificilmente contestada. Primeiro, pela grande urgência, nem dá tempo de consultar tantos advogados assim. E segundo, em razão da própria ausência de conhecimento dos demais colegas, né? Então, esse é um fator que já, sem dúvida nenhuma, coloca a gente na frente ali, na cobrança dos honorários, na valorização da nossa profissão. A segunda coisa é a ausência de qualificação acadêmica, né? Necessitando que o profissional ele busque conhecimento fora da caixinha. E são poucos profissionais, gente, que estão fazendo o que vocês estão fazendo agora. Assistindo a aula, 7h20 da noite, depois de um dia duro de trabalho, né? Então, poucas pessoas se dispõem a fazer isso, que corrobora com que um número pequeno dos profissionais qualificados para tanto, tá? Então, o fato de você não pagar a matéria na grande maioria das faculdades já é um fator de valorização profissional, tá? Somado a isso, a escassez de profissionais, nós temos uma demanda gigantesca de profissional, de usuários, né? Quase 200 milhões de pessoas são usuários do SUS. Mais de 30% desse número precisam de algum tratamento ou de algum medicamento contra o SUS. O grande sistema de saúde suplementar da gente é deficitário. Cada vez mais os planos de saúde, eles cometem arbitrariedades flagrantes. Só para vocês terem ideia, uma premissa básica de quem atua no direito de saúde, e eu vou mostrar isso para vocês nas próximas aulas,
é que em caso de urgência e emergência, toda e qualquer carência ela é reduzida a 24 horas. Isso quer dizer, se, por exemplo, Vanessa fez um plano de saúde hoje e amanhã teve um acidente e precisa de alguma coisa de urgência, ou de uma internação de urgência, um exame, toda e qualquer carência ela desce para 24 horas, ela é reduzida, que a gente chama. Ou seja, o atendimento de urgência e emergência é obrigatório junto ao plano de saúde. E o que é que a gente vê? Todo santo dia a gente vê plano de saúde negando tratamento de urgência e emergência em razão de carência. Por quê? Porque é infinitamente, das 10 negativas, 1, 2, 3 judicializam. Então, é infinitamente mais lucrativo para o plano ter essas práticas abusivas. Quando a gente vai, gente, isso eu estou falando de uma coisa básica, tá? Quando a gente vai para uma questão de um fornecimento de medicamento mais específico, medicamento para câncer de alto custo, um tratamento de esclerose múltipla, uma cirurgia robótica, isso gera uma dimensão gigantesca. A cada 10 pedidos, 9 ou até 10 são negados. Isso gera uma margem de atuação gigantesca. E a pessoa que está lá do outro lado, ela simplesmente precisa do seu produto, ela não tem opção. Então, o percentual de conversão, de venda, de fechamento de contrato, ele é altíssimo, né? E você tem uma margem gigantesca de atuação. Sem dúvida, a urgência é um grande fator que gira, né, para a gente, que é favorável. Eu costumo dizer que quem atua na saúde, ele entra num jogo ganhando e aos 45 do segundo tempo está ali 2-1 para a gente. Diferente do bancário, por exemplo, que quando você entra já está 2-1 para o banco, né? Então, a urgência, ela grita a nosso favor. O senso de urgência, a necessidade de contratação, ela impulsiona. Não é que o cliente do outro lado ele quer ou não contratar, ele precisa, né? Então, isso é um ponto muito favorável, né, nessa questão mercadológica. E, sem dúvida, um ponto positivo dessa urgência é a não barganha, não leilão de honorários. Quantos da gente aqui já enfrentamos, fulaninho de tal faz por tanto, fulaninho de tal faz por tanto. E na saúde, normalmente, você não está sujeito a isso, ou se está, ao curtíssimo barganha, porque não dá tempo, né, do cliente do outro lado barganhar, tá? O Tadeu botou agora, né, que teve uma ação de internação infantil e foi negado por carência. Exatamente isso, Tadeu, acontece todo santo dia. É uma negativa básica, é uma ação, é um produto básico que dá para atuar em larga escala, né? Colocando pinos, pontos nos hospitais, inclusive, já vou dar uma dica aqui para quem já atua para a questão do tráfego, tá? Então, a escolha, o nicho de atuação, sem dúvida nenhuma, um dos principais fatores que já faz a gente sair na frente de uma advocacia valorizada. Então, se você aí tem dúvida da área que vai nichar, de uma segunda área que vai crescer, de uma terceira área que vai crescer, procure áreas mais complexas, com ausência de profissional e com a necessidade de compra muito grande. Com certeza, essa questão mercadológica vai botar você lá na ponta da advocacia, fazendo com que você cobre honorários mais caros, cobre honorários de entrada, e tem uma atuação mais valorizada, tá? O segundo ponto aqui é o uso de tecnologia. Na verdade, agilidade e eficiência aqui. Agilidade e eficiência na entrega do resultado. Gente, o cliente, quando ele procura você, ele está, o que a gente chama, na fase da angústia, na fase da ansiedade. Ele está com um pepino na mão, que ele precisa resolver de toda forma, que ele não sabe como resolver, tá? E ele precisa de uma resolução. Então, você ter uma equipe preparada para prestar uma assistência de forma eficiente, com muita agilidade na entrega desse resultado, pelo menos esse resultado inicial, é, sem dúvida alguma, um diferencial de agregação de valor no teu escritório, no teu produto, né? A advocacia tradicional é aquela que recebe o cliente no banco, no escritório,
vou fazer e não dá mais nenhuma satisfação ao cliente, né? Os escritórios que não se preocupam com o atendimento, hoje em dia, com agilidade no atendimento, eles acabam perdendo a credibilidade e, claro, os clientes, tá? Portanto, é essencial trabalhar de forma rápida para oferecer ao cliente uma resposta eficiente, seja no simples atendimento, seja durante a fase pré-processual, que eu acho o mais importante, que é durante a fase processual e o pós-venda. Não sei quantos de vocês aí dividem a escala de produção de vocês assim, na fase de angústia, que a gente chama, que é quando o cliente chega, a fase pré-processual, que é aquela de recolhimento de medicamentos, o cliente está ansioso por um liminar, ele está ansioso por um tratamento, ele está ansioso por uma resposta, ele está com medo. A gente vai ver isso já na frente, né, quando a gente vai falar de comunicação. E nessa fase, o cliente está carente de atenção. E ele precisa de uma comunicação assertiva, como já eu vou mostrar. Tá? Então, o seu escritório ele precisa ter uma agilidade, uma eficiência na entrega desse recurso de resultado. Nesse sentido, conhecer a jornada do teu cliente, né? Todos, por onde ele entrou, por onde ele vai, qual a segunda etapa do processo, a terceira, a quarta, a quinta, qual a jornada que ele percorre no seu escritório, faz toda a diferença. Com a utilização de processos internos e de setorização, que a gente vai ver no terceiro dia de aula, como setorizar seu escritório, você vai ver que você vai ter uma agilidade na entrega, uma eficiência gigantesca, encurtando a duração do processo, tornando menos custoso para você o processo, né? E, obviamente, mais lucrativo. Então, a agilidade e eficiência na entrega do resultado é extremamente importante. Vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo. Lá no meu escritório, o cliente chega hoje e ele é atendido de imediato. Beleza. Passou esse atendimento de imediato, quando a gente fecha o contrato, dentro de 1 hora ele recebe contrato no máximo, tá, gente? Esse tempo é bem menor, mas é um processo interno que a gente tem no escritório. Contrato e procuração. Em, no máximo, 2 dias, a depender da situação, se não for de urgência imediata, a gente pega toda a documentação dele e dá entrada no processo. Em 2 dias. Eu tenho 48 horas para dar entrada no processo, depois que eu fecho a documentação. Isso está no meu contrato. Então, a agilidade e a eficiência do meu escritório a dar um retorno ao cliente, ela é gigantesca. E isso eu tenho tudo em processos internos bem definidos no escritório. O meu colaborador, ele já sabe que ele tem X tempo para mandar a procuração em contrato, ele tem X tempo para arquivar na pasta, ele tem X tempo para protocolar o processo, ele tem X tempo para diligenciar, e assim vai em todas as cadeias produtivas, tá? Então, quando o cliente chega no meu escritório, que tem a ideia de que o processo judicial é lento, que o processo judicial é demorado, que na justiça nada se resolve, e ele tem uma agilidade em todos os processos internos, ele tem uma comunicação assertiva, que a gente vai ver lá na frente, ele tem uma rotina interna bem definida, uma constância de qualidade de atendimento e uma setorização bem trabalhada, como a gente vai ver na aula depois de amanhã, ele fica besta. E se vocês botarem Marima Advocacia no Google Meu Negócio, vocês vão ver que eu não tenho, por exemplo, nenhuma avaliação dizendo assim, ai, foi muito bom. Todas as avaliações, todas elogiam o tempo de resposta, né? E, sobretudo, a comunicação assertiva que a gente vai lá na frente. Então, sem dúvida nenhuma, vocês terem um escritório mais eficiente, com mais agilidade, agrega um valor imenso ao teu negócio, porque você vai na contramão de 90% dos outros escritórios, tá? E aí existem formas e técnicas de treinar essa comunicação, como a gente vai ver lá na frente e vai ver nas aulas posteriores. Gente, até o tom da voz, quando você vai dar uma resposta ao cliente, ela precisa ser testada. Seja num posicionamento positivo, assertivo, quando você consegue eliminar, que 90% das vezes é isso, seja na segurança para acalmar o cliente da vibração da sua voz, quando a liminar for indeferida e você precisa agravar.
A gente vai ver isso já lá à frente e vai ver nas próximas aulas, para preparar vocês para fazerem isso. Então, pensem aí, em quanto tempo o escritório, que um cliente chega no seu escritório, vocês recebem a documentação, que vocês ofertam algum tipo de retorno ao seu cliente? Mais de 48 horas? Se for, você precisa rever. Mais de uma semana, você precisa rever urgentemente, tá? Estou falando isso, assim, porque isso é uma das questões, quando você analisa escritórios e o andamento e agilidade, você vê que essa agilidade e eficiência na entrega, ela está diretamente ligada a quem tem processos internos bem definidos, mas, sobretudo, a quem cobra honorário mais caro, tá? Então, façam essa análise, façam esse pensamento aí de vocês, para ver se esse tempo de resposta está alto ou está baixo, porque isso influencia diretamente na valoração e na cobrança de honorários que vocês fazem, certo? Aí a gente entra no terceiro ponto, que é a comunicação objetiva e transparente com o cliente na fase de angústia. Primeiro eu vou dizer para vocês aqui o que é a fase de angústia, né? A fase de angústia é aquela fase que o cliente procura o escritório de vocês, né? O cliente está angustiado, ele está nervoso, ele está ansioso. A depender de uma situação, a gente trabalha com direito da saúde, a depender da situação, o cliente está desesperado, ele está correndo risco de morte, ele recebeu um diagnóstico de câncer, né? De autismo para o filho, ela está grávida, precisa de enoxaparina em um dia, pode ser fundamental. Ele descobriu uma cardiopatia grave do filho. Então, o cliente chega no escritório de vocês com um nível de pressão, um nível psicológico tão alterado, que você precisa ter um posicionamento nessa fase de angústia. O posicionamento ele tem que ser de acalmar aquele cliente, de agir rapidamente, mostrar a ele um trabalho eficiente, entregar a ele um trabalho eficiente, mas de acalmar esse cliente, né? E esse cliente, na fase de angústia, ele precisa ser contactado todo santo dia, né? Porque ele só consegue pensar no problema. Ele está desacreditado até da vida, quanto mais da solução. E tem mais. Tem a crença, né, que o nosso judiciário é lento, não resolve nada. Então, ele já chega com uma objeção muito grande, ele já chega desesperado pela doença, pela condição que levou até ali, e ele chega com uma objeção muito grande sobre a própria justiça e o próprio receio da cobrança dos honorários e tal, né? E aí, é nesse momento que você deve ter uma comunicação assertiva, segura e, sobretudo, eficiente. Flávia, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Nesse período de angústia, gente, quem já atua no direito da saúde e não faz isso, preste atenção para fazer, porque é de extrema importância. Você precisa preparar a sua equipe para dar uma atenção especial a esse cliente. Primeiro de tudo, você precisa ter uma única pessoa para tratar com esse cliente nessa fase. Por quê? Porque a pessoa vai se sentir acolhida e segura com aquele cliente. Então, se hora fala João, hora fala Maria, amanhã fala Marcelo, não vai haver uma sensação de segurança, não vai haver uma comunicação nessa intimidade. Então, a primeira coisa é separar uma única pessoa para falar com o cliente na fase de angústia, tá? O diálogo, ele deve ser totalmente objetivo, transparente, para haver uma coisinha chamada conexão. Gente, pessoas se conectam com pessoas. Pessoas não se conectam com automação, pessoas não se conectam com máquinas. Principalmente quando a gente tem uma dor tão forte, tão latente, como o direito da saúde, tá? Então, faça com que essa pessoa que vai estar conectada com o seu cliente na fase de angústia, ele ou ela, né, tenha atenção especial, treine para acolher, sabe? Eu já já tive cliente que disse assim, por exemplo, o juiz pediu para ouvir a outra parte antes de dar a liminar em 24 horas. Ai, meu Deus, o que é que aconteceu?
calma, isso pode acontecer, está dentro do previsto. Seu processo, ele está com prioridade absoluta no nosso escritório. Eu designei o doutor fulaninho de tal só para acompanhá-lo, né? Então, é muito importante ter uma clareza de informação. Porque, havendo essa clareza sempre com o mesmo funcionário, vai haver, gente, uma conexão direta de acolhimento, de segurança. E é isso que você precisa passar para o seu cliente nessa fase da angústia, tá? Flávia, como é que eu faço isso? De maneira bem prática para vocês, o que eu aplico no meu escritório, tá, gente? Que é extremamente elogiado pelos meus clientes, graças a Deus. Áudios curtos, áudios objetivos, com a tonalidade vocal adequada, né? Vai fazer com que passe segurança àquele seu cliente que está na fase de angústia, acalmando, fazendo com que a equipe tenha mais tempo para trabalhar, sem aquele cliente estar mandando mensagem, sem estar pressionando, e fazendo com que surja mais confiança no trabalho, tá? Uma coisa que eu treino muito, treino bastante meus funcionários, meus colaboradores, é para que eles se antecipem ao cliente na fase de angústia. O que é isso? O cliente chega, né, nesse período pré-processual, que a gente está pegando negativa do plano, vendo se o laudo médico está certo, organizando o documento, confeccionando a petição, com aquela carga emocional lá em cima. Então, o que a gente orienta? Que a nossa equipe que fica lá no setor de acolhimento ao cliente, né, nessa fase pré-processual, que ele fale todos os dias com esse cliente. Todos os dias ele fala. Antes de iniciar as atividades, a primeira coisa que o colaborador faz é dar bom dia ao cliente e repassar em que fase está o processo. Claro, mas se demorar 2, 3 dias para dar entrada no processo por algum motivo específico, ele vai falar 2, 3 dias? Vai. E se ele precisar de um dia para o outro falar a mesma coisa, ele vai falar? Vai. Porque quando, gente, a gente se antecipa ao cliente, gera ideia de prioridade. 2, ele não cobra atenção. 3, ele acha que estão trabalhando no processo dele em full time. 4, ele se sente acolhido. 5, ele passa a ter total transparência e segurança no trabalho de vocês. Isso aumenta a personalização do trabalho, a humanização. E quanto mais o trabalho é personalizado, mais caro ele é. Mais valor você agrega à sua marca, ao seu escritório e ao seu produto. Então, nessa fase de angústia, é extremamente necessário que você fale com o cliente antes dele falar com você. Se antecipe, porque o fator emocional gerado nesse cliente vai fazer com que o seu escritório seja o melhor escritório do mundo. Você aumenta aí 20%, 30%, 40% de honorários no valor agregado, né? Porque a grande, imensa, quase que a totalidade dos escritórios não fazem isso. E aí você vai na contramão. Vou dar um exemplo para vocês. O valor que eu cobro hoje nas ações de enoxaparinas, né, para gestação, é em torno de 2.000 a 3.200, a depender da dosagem. Tem diversos colegas que não cobram para entrar, só cobram no extra em cima da indenização, ou cobram R$600 para entrar. A minha margem de fechamento, ela é quase de 80% nessas ações. Gente, eu estou falando de uma margem de conversão de quase 80%. Eu posso trazer números aqui para provar para vocês isso. É muito alto. Se você tiver uma margem de conversão aí de 20%, ela já é altíssima dos leads que chegam. Eu estou falando isso no digital. Uma margem de 80%, ela é gigantesca. Mas por quê? Porque eu agrego valor ao meu trabalho. Porque mesmo os clientes do digital, eles chegam de alguma forma com alguma indicação, quando vem do orgânico, ou eles, quando vêm do tráfego, conseguem ver nas minhas redes sociais, nos meus comentários, no meu Google Meu Negócio, uma validação gigantesca de tudo que eu estou falando para vocês aqui. Eu não estou criando nada. Eu estou falando exatamente o que eu executei e trazendo para vocês. O que eu setorizei, o que eu rotinizei e estou trazendo para vocês. Então, assim, os escritórios não costumam nem atender os clientes. E eu já fiz parte dessa galera. Né? Ai, meu Deus, lá vem fulano de tal. Desculpa, gente.
Lá vem fulaninho de tal, perguntando como é que está o processo dele. Cara, se você avisa como está o processo dele, fulaninho de tal não vale perguntar, não vale cobrar. Você inverte e coloca ele numa zona de conforto ruim e vocês na zona de conforto bom, tá? Então, é muito importante que vocês se antecipem a essa fase, tá? E dê acesso, dê atenção nessa fase de angústia. É importante. Você vai ver que o valor agregado ao seu trabalho, ele vai mudar, assim, gigantescamente, tá? Bora lá. Adote técnicas de comunicação adequada ao produto e ao cliente que tenha processos internos e tecnologia de automação que vão facilitar essa comunicação. Tá? Você verá que o valor agregado ao seu escritório também vai aumentar muito, traduzindo um alto ticket do escritório e criando um ecossistema no online e no offline. Tá? Tenha certeza, gente, seu cliente é o melhor vendedor que você pode ter na sua vida. A venda indireta, ter alguém ali constantemente vendendo para você, e nas próximas aulas eu vou dar um insight incrível, como você ter pessoas em grupos de WhatsApp, em grupos, comunidades de Facebook, vendendo para você o tempo todo, sem que você tenha que estar lá fazendo esse papel chato no grupo. É aí que está a chave do negócio, é aí que o negócio vira, é aí que você pode atuar em larga escala, porque a reta de ascensão, quando você pratica isso, ela é assim, ela não desce, não, tá? Então, é muito importante que você tenha essas técnicas de comunicação adequadas, certo? No meu escritório, né, como eu falei, essa fase de angústia, o cliente ele recebe diariamente essa informação do processo, tá? A comunicação lá no escritório ela é acentuada na fase pré-processual, na fase de angústia, e na fase pré-liminar. Isso reflete muito, 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 muito nas avaliações do Google Meu Negócio, que eu utilizo como estratégia de convencimento para os indecisos. Chegou no meu escritório, fiz o atendimento, não fechou, eu jogo o link do Google Meu Negócio. Lá tem 200 avaliações, dizendo assim, conheci no Instagram, atendimento impecável, todos os dias me mandava mensagem do processo. Não existe outro escritório que faz isso. Se o cara está em dúvida, se a mulher está em dúvida, ela fecha quando ela observa o meu Google Meu Negócio. Tá? Isso tudo eu vou ensinar para vocês nas aulas como fazer, quais são as técnicas de fazer, como falar. Eu vou ensinar para vocês nas duas próximas aulas e, sobretudo, a gente tem um módulo específico sobre isso na mentoria. Tá? Uma outra questão, gente, que faz com que agregue um valor enorme, 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 é o uso de tecnologia e automação para que o seu trabalho fique mais eficiente. O que é um trabalho mais eficiente? Um trabalho mais eficiente é aquele que você tem menos trabalho, você gasta menos e você tem um resultado mais rápido. Nesse caminho da advocacia, existem algumas ferramentas fantásticas que nos ajudam a ter essa automação, essa tecnologia a nosso favor, né? E assim, a gente está vendo uma migração muito pequena hoje, né? Mas a grande verdade é que a automação em escritórios de tecnologia, de advocacia, o uso da tecnologia nos escritórios de advocacia, eles tendem a aumentar. E quem faz isso agora tem toda a diferença. Inclusive, o uso dessas tecnologias é o que permite você atuar em larga escala, né, em outros locais do país. Por exemplo, o meu escritório, em um ano só, ele passou a atingir no direito da saúde e no digital 24 estados, 22, e logo quando virou, né, quase ali no dia 2, foi para 24. Então, praticamente 1 ano e 2 dias a gente teve do zero a 24 estados. É muita coisa. É muita coisa. No ano de pandemia, com atuação em larga escala, 10, 15, 20 ações numa semana, só em caso de enoxaparina, por exemplo, tirando os outros produtos que tem no escritório, que faz com que a atuação fique gigantesca. Sem dúvida nenhuma, o uso da tecnologia, o uso da automação, que paulatinamente a gente vem implementando no escritório, foi um fator determinante, né, para que a gente conseguisse ter essa atuação, esse boom, esse crescimento. Tá? E, sobretudo,
a questão da cobrança de um ticket mais elevado, né, que é o que importa aqui. Então, a grande maioria dos escritórios ainda atua de forma arcaica, sem uso de tecnologia. Tem escritórios que sequer tem sistema de software para acompanhamento processual. Tenho certeza que a gente está falando aqui para 160 pessoas, várias pessoas não possuem isso ainda. Porque acha que é gasto, porque acha que o retorno não vai ser bom. Agora, me diga, como é que você tem aí uma atuação em diversos estados e você não tem um sistema para que chegue as intimações? Você precisa ir olhando tribunal, 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 tribunal. Isso vai invalidar a sua atuação em larga escala, né? E o direito da saúde, ele pressupõe uma atuação em larga escala, gente. Não tem audiência, não tem instrução, prova documental, processo de tramitação prioritária no feito. Você já entra ganhando, porque via de regra, as liminares são negadas. Fernando está falando aqui, já fiz 6 ações e o juiz manda dar tudo. É verdade. Quando eu digo que você já entra ganhando, você já entra ganhando, entendeu? Então, agregar tecnologia ao escritório, sem dúvida nenhuma, aumenta a valorização da sua advocacia, porque, sim, o seu escritório, ele é, sim, uma empresa. Não adianta o OAB dizer que não é, não adianta o coleguinho de lado dizer que não é, porque sua empresa, seu escritório é uma empresa, ele tem que dar lucro, você tem que pagar os seus boletos, você tem que proporcionar coisas à família de vocês. Então, comece a entender que o escritório de vocês é uma empresa. E o escritório que atua no direito da saúde é, sobretudo, uma empresa extremamente lucrativa. Extremamente lucrativa, tá? Então, fiquem atentos e coloquem dentro do escritório de vocês ferramentas que facilitam a nossa atuação, gerando um valor ao cliente absurdo. Eu vou citar aqui algumas pequenas ferramentas que a gente usa no dia a dia, que aumentam consideravelmente a nossa eficiência e o valor agregado ao cliente. Plataforma de comunicação, Digitsac, ChatGuru e por aí vai. São plataformas, para quem ainda não conhece, que se conectam no WhatsApp, por exemplo, e que você pode extrair diversas coisas. Você pode ter um CRM, para quem não sabe o que é esse CRM, é um controlezinho lá dos atendimentos que você faz, por que fechou, por que não fechou, que permite você realizar uma estratégia de marketing adequada para o seu crescimento, seja ele orgânico ou crescimento de tráfego. Então, nessa plataforma, você sabe exatamente quem falou com quem, a hora que falou, como falou. Você pode ir lá como administrador e direcionar os atendimentos. Você tem acesso à conversa de todo mundo. Então, se a gente vai preparar vocês para atuarem na saúde em larga escala, eu preciso preparar vocês para receber essas pessoas. E, sem dúvida nenhuma, essas plataformas de comunicação fazem um trabalho diferencial na hora do acolhimento, na hora do trato com o cliente, na hora de tornar essa comunicação eficiente. Você pode deixar comandos pré-prontos, que, óbvio, não tiram a humanização, né? Inclusive áudios em algumas plataformas, e colocar isso para o seu cliente em forma de acolhimento. Isso otimiza o tempo, gente. Gigantesco. Imagina aí, 50, 60, 100 leads chegando para você e você sem uma plataforma eficiente de comunicação, tá? O ChatGuru, por exemplo, você pode salvar toda a conversa, até os áudios ficam ali e botar na pasta de atendimento, você exporta essa conversa. Então, você alinha isso a uma plataforma de drive, de nuvem, a entrevista, entre aspas, o seu cliente está ali resguardada. Não tem isso, fulano, manda a documentação, esqueci de pegar. O que é mesmo isso aqui? Como é que é? Não existe isso. Está tudo lá, prontinho para você. Então, sem dúvida nenhuma, agregar valor, ter uma advocacia valorizada, pressupõe ferramentas adequadas. E ferramenta de plataforma de comunicação, sem dúvida nenhuma, é uma delas, tá? Plataforma para confecção de propostas otimizadas. Gente, pelo amor de Deus, se alguém faz isso aqui, pare agora. Não falem o preço para o cliente. Não de qualquer forma. Não mandem escrito no WhatsApp. Os honorários são R$ 5.000. Não. Tenham uma plataforma, tenham propostas otimizadas. Mande o link no próprio Safe, você manda o link, ele vê uma apresentação do teu negócio, assim, coisa mais linda do mundo, e você sabe até
o horário que o seu cliente passou vendo o preço. Ele diz quanto tempo ele passou na apresentação da proposta, quanto tempo ele passou em cada página, se ele acessou pelo site, se ele acessou, desculpa, se ele acessou pelo celular, se ele acessou pelo computador, a hora exata que ele acessou. Então, a parte que faz assim, você faz, oi, fulaninho, tudo bom, tudo bom? Consegui ver a proposta? Ah, não, ainda não olhei. E o sistema está lá. Olhou às 19h30 e passou 55 segundos no preço. Tudo tem lá. Sem falar que você pode mandar o link para ele acessar, ou pode vir a proposta bonitinha no PDF. Então, a forma que você apresenta o valor ao seu trabalho é, sem dúvida nenhuma, relevantíssimo na hora de você cobrar os honorários. Relevantíssimo. Ouso dizer, se dois profissionais, um passa digitando e o outro manda proposta, o outro manda proposta e está na frente. Tá? Então, revejam, a partir de agora, a forma que vocês estão apresentando os valores que vocês cobram por determinado honorário, por determinada ação. Porque a forma que você apresenta, ela faz toda a diferença. Tanto é assim, que quando a gente chega num bom restaurante, a primeira coisa que a gente olha para o prato é a forma que ele está apresentado. Se o prato estiver gostoso, mas não estiver bonito, a gente pode até comer. A gente olha, Agora, quando esse prato está bonito e às vezes não está nem gostoso, a gente tem vontade de comer. Então, a forma como você apresenta os seus honorários ao seu cliente, ela faz toda a diferença na hora do fechamento do contrato. E ela faz toda a diferença, ó, no valor que você está cobrando a título de honorários, tá? Plataforma para assinatura digital. Quem tem, bota aí no chat. Quem já tem plataforma para assinatura de contrato e procuração digital. E quem ainda não tem. Gente, vocês não sabem o quanto que vocês perdem de contrato. Encaminhando a proposta, pedindo para a pessoa lá do outro lado imprimir, receber, imprimir, assinar, escanear, bater uma foto e mandar de volta. Fechar contrato com você tem que ser rápido. Fechar contrato com você tem que ser prático. Lembra lá em cima? Eficiência na entrega. Se o cliente fechou o contrato hoje, ele quer uma resposta rápida. Aí você aí, cheio de coisa para fazer, apagando incêndio de prazo disso, daquilo, outro, passa 2 dias para mandar um contrato. E o cliente ainda vai ter que ter esse trabalho todinho. Perdeu o contrato. Fácil. E se ele não fecha com você, ele fecha com seu coleguinha. Então, para atuar na área de saúde, a nível nacional, e para atuar, gente, em qualquer canto que tenha um certo senso de urgência, qualquer setor, em qualquer nicho do direito, você precisa ter uma plataforma de assinatura digital, uma plataforma de assinatura de contratos e procurações, tá? Não existe isso de não ter. Se você não tem, procure logo o ZapSign, até o próprio PropoSafe, que é o programa que eu utilizo de proposta, ele tem o ZapSign, é melhor, mas até o próprio PropoSafe você pode mandar a proposta e fazer o contrato. É R$ 80, você paga ali por mês e você resolve sua vida. Não estou fazendo propaganda porque não ganho nada, tá, gente? Estou só dando um exemplo nisso. Ah, Flávia, não quero ainda pagar programa de proposta. Faça no Canva, faça em PDF, faça de alguma forma. Mas, pelo amor de Deus, não mande mais proposta digitada em WhatsApp ou mandando áudio, tá? Estamos combinados, né? Eu vou... Já vou ler aqui as perguntas para vocês, tá, gente? Deixa eu só finalizar e a gente vai passando aqui. O nome do programa da proposta, PropoSafo. Eu vou pedir para os meninos colocarem lá no grupo do WhatsApp para vocês, tá bom? Para facilitar. Ele é fantástico, a Eduarda falou, PropoSafo, exatamente, Eduarda. Ok? Software jurídico, gente, tem que ter. Quem quer atuar em larga escala, quem quer atuar no direito da saúde, tem que ter. Né? É impossível hoje, você perde um tempo desgramado quando você fica vendo plataforma por plataforma, site por site, cada site de um jeito, cada sistema de um jeito. Então, você precisa ter um sistema ali, um software, que traga para você todas as publicações de forma otimizada,
E esses softwares são muito interessantes, né? Porque a maioria deles não trazem só a divulgação, tá? Da decisão, a intimação em si. Normalmente, eles possuem estratégias e campos, né, que você consegue metrificar a produção. Então, por exemplo, X% era para ter entregado no dia, X% das atividades do colaborador João estão atrasadas. Ele consegue ver produtividade, ele consegue te dar uma métrica financeira muito grande. Muitos deles vocês conseguem gerar boletos ali dentro, ou até mesmo pagamento com cartão, né? Então, são ferramentas hoje em dia para você ver o nível de produtividade do teu negócio, do teu colaborador, essenciais. Por exemplo, hoje em dia, a gente, de fato, precisa medir produtividade. A gente, de fato, tem que ter método. No meu escritório, por exemplo, gente, vou abrir aqui um pouquinho o administrativo, o operacional 1, ele é setorizado em várias etapas. Eu vou trazer aqui para vocês a setorização na aula 3. Inclusive, eu vou destrinchar a setorização dele. Eu vou mostrar todos os setores que tem no meu escritório para vocês. E se quiserem se espelhar e fazer igual, fique à vontade, não tem problema nenhum. Porque o objetivo é realmente espelhar vocês, vocês se espelhem para aplicar isso no negócio de vocês, tá? Então, no meu escritório, por exemplo, o meu administrativo, o meu setor de diligências, ele tem meta para processos conclusos para a sentença. E se esse processo ficar concluso para a sentença e sair a sentença no mesmo mês, ele tem bonificação dobrada. Então, assim, primeiro, quantos escritórios que vocês conhecem que tem um setor de diligência? Se alguém conhece aí, por favor, coloca aqui no chat que eu quero saber também. Eu nunca, hoje em dia eu já ouvi falar, depois de dar algumas palestras, ensinar as pessoas a fazerem, hoje em dia eu já vejo. Mas a grande maioria, nenhum. Setor de diligência, o que é isso? João, na mentoria vai ser falado também sobre software, com certeza. A gente vai trazer diversos e vai abordando cada um deles, o que tem de bom, o que tem de ruim, as experiências, vai trocando experiências, mas com certeza sim. Voltando a essa questão da setorização, que eu vou passar para vocês detalhadamente na terceira aula, gente, não percam, porque vai ser a aula mais importante, tá? Setorização é a cereja do bolo para qualquer área, e para a área da saúde ela é essencial. É meu diferencial, assim, minhas liminares, elas normalmente não demoram 48 horas para sair, em qualquer estado. Qualquer estado. Óbvio, Flávio, vi um processo seu que a liminar demorou 3 dias. Óbvio, todo mundo lida com o juiz aqui e sabe como é. Mas a grande maioria, o tempo médio é 48 horas para nossas liminares saírem. E isso agrega um valor absurdo, porque o cliente está lá do outro lado achando que tem um advogado 24 horas despachando o processo dele. Isso faz com que aumente meu ticket inicial altíssimo. E as pessoas que chegam e fazem assim, vai nela, porque ela resolve. Tem uma cliente minha que ela, inclusive, essa semana passada, que eu estava no congresso, mandou 6 clientes. Ela diz assim, vai nela, que ela é a única que consegue eliminar contra a Apivida. Quem atua na saúde aqui, que já atua contra a Apivida, sabe que a Apivida não cumpre nada. Gente, a Apivida não cumpre absolutamente nada. É multibloqueio, bloqueio, bloqueio, para poder fazer cumprir as decisões. E eu tenho um tempo de Apivida do cliente entrou, estou falando de medicamento, do cliente entrou até conseguir em torno de 9 dias. Quem a Nayara está falando, a bebida desumana. 9 dias é surreal, porque você entra 2 dias ali, um dia para sair a liminar, tem intimação, descumpre, volta, normalmente dá 3, 4 dias para cumprir. Então, assim, eu adoro pegar ação contra a bebida, porque o meu valor, ele sai daqui e vem para cá. Flávia, mas normalmente quem tem a bebida é um plano mais baixo, é um poder aquisitivo mais baixo, com certeza. Mas é uma pessoa que está cansada de tentar um atendimento e não conseguir. Então, a dor dela estoura, a dor dela vai lá para cima. Esse é o cliente que eu gosto de ter. Por quê? Porque eu consigo atuar da forma rápida, eficiente.
E, para isso, eu preciso ter software que me indique a produtividade, para que eu invista em treinamento e que eu consiga otimizar a equipe. Então, Flávia, e como você cobra? Depende, Karine. Cobrar o quê? Qual procedimento? Qual tratamento? Quem é o meu cliente? Não, eu sei que é honorários, mas honorários em que tipo de demanda? Os honorários, eles não serão fixos. Ele vai depender do procedimento, do valor de tratamento, de quem é o cliente. Esqueça essas histórias que você aprende em outros cursos de contar a hora. Se você quer ser um gestor do seu escritório, você não vai valorar a sua aula por hora de trabalho. Pelo amor de Deus. Você pode valorar a hora do seu colaborador, mas a sua não, senão você está perdendo dinheiro e muito dinheiro, tá? Bárbara, ensino exatamente a precificar, a você moldar a sua cabeça para precificar. Esqueça esse negócio de, eu vou cobrar X a hora. Se clientes do SUS eu cobro bastante. Inclusive, fechei um contrato hoje em Pernambuco, SUS, medicamento para câncer, linfoma, 9 mil de entrada, 9 mil depois de eliminar, 9 mil na procedência, mais 20% do valor da indenização. Mas essa aula de precificação, de cobrança, a gente vai ter amanhã e nos próximos dias, mas na mentoria a gente aborda isso perfeitamente, tá? Outra coisa que você tem que ter no seu escritório, gente, de tecnologia e de automação, são as plataformas de gerenciamento financeiro, tá? Plataforma de gerenciamento financeiro. Às vezes, o software já traz isso, tá? Quando não traz, você tem que contratar, deve contratar uma plataforma de gerenciamento. Além disso, vocês devem ter o hábito, a cultura de ter no processo, no escritório de vocês, planilhas de CRM, né? Planilhas atualizadas, com a cultura de atualização muito forte, porque o que você atendeu, por que você não fechou, é que vai direcionar a tua campanha de remarketing, tanto do orgânico como do tráfego. Tá? Então, isso vai alimentar a sua estratégia. Se você está aí do outro lado, não tem uma estratégia, impulsionei aqui. Está errado, você está perdendo dinheiro. O seu posicionamento não foi direcionado. Está errado, não está perdendo dinheiro. Tá? Perguntaram aqui, Flávia, essas pessoas não têm dinheiro. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Karina, você está lidando com a vida de alguém. O dinheiro, ele aparece. Nem que seja pela vaquinha. Eu tenho um grupo, né, de cardiopatas, que eu faço parte, que quando tem uma demanda, fulaninho vai precisar operar. As próprias mães que estão no grupo já fazem a vaquinha para essa pessoa que entrou e vai precisar operar e lançam na internet. Se a pessoa não tem dinheiro, tem vaquinha, tem rifa, tem empréstimo, tem família, tenha certeza que o dinheiro aparece. E o usuário do SUS, normalmente, é quem mais paga. Vê que a minha taxa de inadimplência é menos de 1%, né? As pessoas do SUS, por exemplo, não têm instrução, elas acham que se você se ela não te pagar, ela vai ficar sem o medicamento, o processo é cancelado. Você nunca vai falar isso, mas elas sempre vão achar isso. Se for uma pessoa com menos instrução financeira. Então, assim, SUS paga completamente. Tirem da ideia de vocês que quem é usuário do SUS é somente miserável. Você tem ali as 3 etapas da cadeia social. Você tem pessoas que realmente são miseráveis e que não têm dinheiro, mas que vão conseguir. Você tem pessoas de classe baixa, mas que têm alguma renda. E você tem, principalmente depois da pandemia, pessoas de uma classe média. Contudo, existem alguns planos de saúde que têm participação por medicamento. Essas pessoas, quando vão judicializar, ainda que de uma classe média, elas optam pelo SUS. Então, tire da ideia de vocês da cabeça de vocês, que quem é SUS necessariamente é miserável. Existem as pessoas sem condições? Existe, mas não são todas. Existe aí uma classe B e C que às vezes pode ser atingida dependendo da estratégia, dependendo da situação, tá? Então, gente, voltando aqui, essas questões de software, de plataforma, de planilha de CRM, né, elas vão fazer com que vocês otimizem o tempo e passem para o consumidor final, ou seja, seu cliente, uma ideia de grandeza.
tá? O cara fala com você, vê que não é o WhatsApp normal, vê o nome da pessoa, o setor e tal, ok? Aí você fala toda hora ali passando informação do tempo do processo, como é que tá, o que vai fazer, qual é o próximo passo, que noticia, né? Aí daqui a pouco você vem, sou do setor de dirigência, sou do setor financeiro, sou do setor tal, cria uma ideia de grandeza enorme. Você bota uma proposta bem apresentada e você consegue até saber o valorzinho ali do tempo que ele passou na sua proposta. Tem o software de acompanhamento processual. A ideia, às vezes é você o estagiário, mas a grandeza é tão grande para quem está do outro lado, que nunca viu isso, e diz assim, não, eu vou nesse aqui porque isso aqui é grande. Não, eu vou nesse aqui porque isso aqui é confiável. Se ele é grande, é porque ele tem muito cliente. Entendeu? Aí você pega uma avaliação do Google Meu Negócio, 5 estrelas, o povo lhe botando do céu para cima, fechou. Não tem como, né? Marcelo, eu nunca tive problema de cobrar honorário. Nunca tive. Mesmo para quem não tem. Entra naquela parte da rifa, do empréstimo, da vaquinha. Sempre vai ter alguém que ganha pelo menos um salário mínimo, pode fazer um empréstimo ali. Você pode passar lá também, e eles pagam. Então, assim, eu tenho no meu escritório um programa pro bono, mas na minha questão social, porque eu quero, mas eu nunca tive problema de pessoas do SUS não pagarem meus honorários. Eu tenho mais que tem grana, que fica leiloando, fazendo aquela barganha, do que o cara que está no SUS e que precisa, o medo dele ir para o SUS é tão grande que ele paga, ele dá um jeito, ele paga. A Ivana está perguntando, o SUS é demanda na Justiça Federal? Depende. Solidariedade dos entes. Você pode escolher quem você vai mandar e depende também do tipo de produto. Eu, por exemplo, Ivana, por estratégia, tem estado que eu vou na Justiça Federal, tem estado que eu vou na Justiça Estadual. Porque eu já sei o posicionamento daquele tribunal. Isso a gente aborda bastante na mentoria. Como que você vai fazer para identificar de forma correta e adequada qual tribunal que você tem que protocolar, qual que você vai ter mais chance de êxito, né? E aí eu estou falando, quando você tem um produto que traz a transformação, é inteiramente possível cobrar honorário, exatamente. É agregar valor. E quando, Tadeu, complementando o que você está dizendo, quando você oferta condições visuais, né, ainda que eletronicamente, de que mostrar que seu escritório é grande, setorizado, estruturado, o valor de confiança, a confiabilidade vai lá para cima. E quando vai lá para cima, seu honorário faz o quê? Aumenta. Então, é isso aí que você está dizendo. E esses posicionamentos, os hacks que eu estou dando aqui, os insights que eu estou dando aqui, vai fazer com que você consiga dobrar, às vezes até triplicar a cobrança de honorários. Sério mesmo. Certo? É, a Elaine está falando aqui. O Sérgio perguntou: você cobra taxa de suporte mensal aos seus clientes? A depender do processo, eu cobro sim, tá? É possível atuar nessa área de saúde totalmente online, tendo em vista que moro fora do país? Claro, Fernanda. Depois eu vou passar, vou marcar no meu Instagram a Carol. Ela atua no prédio, mora em Londres e fez a mentoria para atuar na saúde. É perfeitamente possível, porque os espaços são online. Se você tiver um ecossistema de pessoas de diversos estados, eventualmente uma ida para despachar que é totalmente desnecessária, mas você consegue, não tem audiência, no máximo uma conciliação, mas você pode optar por juízo 100% digital e acabou-se. Perfeitamente possível trabalhar online, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a aula. Já, já. Gente, precificação, forma de cobrança, eu vou entrar detalhadamente amanhã, tá bom? Mas, respondendo aqui a Ercílio, você cobra entrada e liminar após 30 dias, depende do valor do medicamento. Se for um horário que eu cobre menos, eu cobro na entrada e na liminar. Se for por exemplo, como veio hoje do Ceará, eu falei de Pernambuco, veio hoje do Ceará, que é 33 mil, eu cobro inicial e 30 dias depois a liminar, tá? Mas vamos seguir aqui, tá?
Você utiliza a proposta módulo SAF? Eu utilizo a minha proposta. Ela tem referência no SAF, porque, enfim, eu fiz a mentoria dele, mas eu não copiei. Eu coloquei elementos que, para o direito da saúde, né, os gatilhos mentais, eles são essenciais para estar ali, tá bom? Bora lá. A liminar e a entrada são atos cobrados separadamente, eu cobro separadamente, tá, gente? Bora lá. O outro ponto que vai fazer agregar valor ao seu escritório é a criação de rotinas internas eficientes, tá? Flávia, o que danado é rotina interna? Eu falei um pouco disso na palestra lá do SAF Experience e falei também na palestra de Nova York, mas eu vou destrinchar aqui para vocês. Rotina interna, gente, é todo o organograma do seu escritório internamente, seja a área de atuação que você estiver, e principalmente aqui no direito da saúde, tá? Eu venho acompanhando o crescimento de diversos escritórios de advocacia nas minhas mentorias, a nível nacional, em diversos nichos de atuação, e principalmente na área de saúde, né? Em todas elas, gente, em todas elas. Eu tenho feito a constatação que os escritórios que conseguiram obter maior valor profissional, maior valoração profissional e maior valoração financeira são aqueles que possuem rotinas internas pré-definidas em cada etapa, em cada fase da etapa produtiva do escritório, tá? Isso é uma verdade, assim, absoluta, absoluta. Você vê um escritório que se destaca, você vê que está com fluxos internos bem definidos. Eu tenho um mentorado especial dessa turma, é o Bruno Paizinho, que ele é um exemplo, eu vou fazer uma live com ele semana que vem, ele é um exemplo claro dessa questão dessas técnicas de valoração. Quando o Bruno chegou para mim na mentoria, ele vendia uma ação por 297, gente, eu juro, não estou mentindo, é Bruno Paizinho, quem quiser ir atrás dele lá no meu Instagram, é só falar com ele. Ele vendia uma ação por R$ 297 de ticket inicial, ele não conseguia fechar. Ele não fechava o contrato, não fechava. E aí ele fez a mentoria individual, e eu falava, ó, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim, e nada. Até que eu disse, olha, me manda as conversas do seu cliente, que aí eu vou lhe respondendo, você vai respondendo a ele, e a gente vai otimizando. E ele mandou, simplesmente, apenas por aplicar essas técnicas. No caso dele, a proposta, a comunicação assertiva, a prova social e o posicionamento digital, essa mesma ação que ele vendia por R$ 297, ele vende hoje por um honorário inicial de R$ 3.600, mais honorário de êxito, tá? Para os mesmos clientes. Ele não mudou de faixa de grupo social na estratégia dele, ele não mudou de produto, ele não mudou da área de atuação. E ele conseguiu colocar 10 vezes mais de valor nesse produto dele do que ele aplicava antes e não fechava. Eu até brinquei. Eu que não fechava com você uma ação por um ticket inicial 297, doido é quem confia. Eu até brincava com ele. E a semana passada ele mandou uma mensagem dizendo que a meta do ano dele foi batida com essas estratégias. Então, assim, parece simples. Ah, isso não vai surtir resultado. Experimente aplicar. Só faça um teste. Não precisa nem me contar. Faça um teste. Gente, eu saí do zero a 24 estados em um ano. É surreal. 82% dos meus mentorandos tiveram atuação sem nunca ter tido atuação de direito material. Contato com o direito material da saúde. O direito material é importante? Super importante. Sem ele, você não faz nada. Mas com as técnicas corretas, você aprende, inclusive, durante o fechamento das ações. Agora, saber ter uma valoração diferenciada nisso tudo é essencial. Isso a gente vai ver na aula 2, tá? Então, uma rotina interna para receber o cliente, acolher, né? As vendas deve ter rotina interna bem definida, tá? Você deve ter rotina interna para salvar a documentação, abrir pastas,
fazer a petição inicial, montar seus modelos, tudo requer uma rotina interna de despacho, de protocolo, tudo, tá? E essa questão das rotinas internas, a gente vai ver na aula 2 de setorização, na aula 3 de setorização, tá? Eu vou passar o fluxo. O que é que você precisa fazer para você montar a sua rotina interna? A setorização, a gente também vai ter uma aula específica com isso, é a aula 3, mas aqui adiantando para vocês, ter uma setorização adequada e eficiente é, sem dúvida, essencial para uma atuação valorizada, principalmente na saúde, quando você tem o setor de diligência, né? Se você ainda não tem esse setor, coloque para ontem, porque ele vai mudar seu escritório. Eu não tenho nem dúvida do que eu estou falando, tá? Tenha setores bem definidos no seu escritório, que isso vai agregar um valor eficiente, um valor gigantesco no seu ticket, tá? Pós-venda eficiente, gente, isso aqui é a cereja do bolo. Quando você adota todas essas técnicas citadas, o cliente já chega na etapa final da cadeia produtiva extremamente satisfeito com a jornada. Extremamente. Ele não quer mais nada ali, ele só quer lhe agradecer e indicar cliente. Aí, quando você vem com a forma inesperada, né, e capricha no seu pós-venda, pronto, acabou-se. Ninguém tira ele mais de você ali, tá? O novo cliente, o cliente que ele indicar, ele já vem sem poder de barganha nenhum, porque o valor agregado ao seu trabalho, ele está de forma gigantesca. Aí você pega, aplica as técnicas corretas de propagação, de marketing, que a gente vai ver nas próximas aulas, e essa questão de 1 para 1, ele fica 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10.000, né? Então, a cereja do bolo, surpreender o cliente, é, de fato, uma forma de encantar seu cliente e garantir, sem dúvida nenhuma, que esse cliente seja um propagador do seu trabalho, um fechador, um prospector de contratos em que você tenha que gastar com tráfego, e o lead que já vem quente, né? A Bárbara está perguntando, você começou do zero, do absoluto zero, eu tinha que estudar para fazer postagem, só para você ter ideia. Zero, zero total, né? E aí, gente, você tem a questão de atuação estratégica no digital. Feito tudo isso, você tem que ter uma atuação estratégica de acordo com o teu produto. Flávia, é melhor eu judicializar, ou é melhor investir em Google Ads ou Facebook Ads? Depende da sua estratégia, né? Então, a sua atuação estratégica vai ser essencial para o seu crescimento, para impactar outras pessoas e para fazer a sua atuação em larga escala. Então, o que é que você precisa fazer para ter uma atuação estratégica? Conhecer a jornada do seu cliente, em primeiro lugar, conhecer o seu produto, em segundo lugar, conhecer quem é seu cliente, né? E cada produto ele vai ter uma forma de falar certa. Você precisa ter isso para se posicionar adequadamente. Marcelo está perguntando se essa estratégia é falada da mentoria. Com certeza, Marcelo. A gente bota uma mentoria de acordo com aquele produto, né? O curso serve para pequenos escritórios, com toda certeza. Agora, se prepare, Walter, para em um ano você ser grande, porque a Ritumba é grande, igual foi comigo. Em um ano, eu saí de um funcionário para 11. Então, esteja preparado, esteja aberto para isso acontecer com você também. Então, a atuação estratégica, eu vou falar nas 2 aulas subsequentes sobre isso, ela deve ter um impulsionamento essencial para você que quer deixar a sua advocacia valorizada, porque é ali que vai surgir o defeito, né? Ali que vai surgir o desejo. Eu tenho grávidas, só para vocês entenderem, que elas dizem assim, no dia, tem um tentante, né, que aqui quer engravidar, no dia que eu engravidar, eu te chamo. Por quê? Porque tem um valor agregado ali, tem um desejo de não é judicializar com qualquer pessoa, é judicializar comigo. E tem uma situação interessante, que as grávidas, quando tem neném, já chegou no virtual, elas botam no grupo a foto do neném, a foto da injeção, e diz assim, tudo que eu queria era compartilhar uma foto aqui. Porque cada pessoa que compartilha a foto no grupo gera um desejo daquela grávida que está tentando. Então, além dela querer ter o filho, além de tudo, ela quer botar a foto ali. E aí, meu bem, pode vir advogado que for,
cobrando R$ 600, R$ 800, ela vai pagar o ticket que eu estou cobrando. Eu não tinha atuação nas redes sociais na área, nenhuma. Eu comecei do efetivo zero. Eu criei meu Instagram sem nenhuma postagem e foi no direito de saúde. A Aline está perguntando, meu escritório só sou eu, será que consigo? Com certeza. Quando eu comecei também era só eu. Não se preocupe com isso. Você vai crescendo e setorizando à medida que você vai crescendo. Passando adiante, gente, em razão da adiantada hora, que já foi quase 1h30 aí de aula, utilizar o acolhimento como estratégia de negócio, tá? Nenhuma venda, eu desafio qualquer vendedor aqui, nenhuma venda vende mais do que uma venda indireta com prova social. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando você acolhe o cliente, ele deseja continuar para você. Na saúde, a dor é latente. Na saúde, vende mais quem acolhe mais. Então, não adianta ter um diálogo para vender. Você tem que ter um diálogo para acolher. A venda ela vai ser resultado direto desse acolhimento. Porque pessoas se conectam com pessoas. Coloque isso na cabeça de vocês. Pegue tudo que a gente viu aqui. Veja o que vocês estão aplicando e o que vocês não estão aplicando. Posso te dar certeza absoluta que se você executar tudo que tem aqui, você sobe pelo menos 30% de honorários na cobrança dos seus honorários iniciais e consegue alavancar seu escritório. Muito, muito, muito. Ok? Vou abrir um espaço aqui para alguém que quer perguntar alguma coisa. A gente finaliza essa primeira etapa da aula, sabendo que amanhã tem aula, depois de amanhã tem aula depois de amanhã sobre setorização. É incrível, incrível. Vocês precisam assistir, certo? Vou passar aqui um pouquinho para responder algumas perguntas e quem quiser falar, abre a mão que eu libero o microfone aqui, tá bom? Bora lá aqui. Antônio, tenho 4 escritórios no previdenciário. Quero expandir para a saúde. O que acha? Acho que você está demorando, que você está perdendo grana e muita grana. Faça isso para ontem, porque previdenciário você vai para você lida todo o tempo com incapacidade. Quando você lida com incapacidade, o doente já está ali. Você só precisa vender 2, 3 vezes. Você tem, inclusive, a possibilidade de aumentar em 4, 5 vezes seu faturamento, né? Essa aula vai ficar salva, sim, estou gravando, acredito que sim. Uma pena ter aula ao vivo da mentoria amanhã, no mesmo horário. O Ronaldo está fazendo a minha propaganda. Qual a duração da mentoria? Gente, a mentoria dura 3 meses, né? É bem intenso, as aulas são de gente boa pra caramba, vale muito a pena, tá? A Nayara perguntou se eu me posicionava em outras redes sociais. Não, a Aline disse que o escritório era só ela. Eu também. Comecei do zero nessa área. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Pronto, Matheus, liberei você aí. Olá, boa noite, Flavinha. Tá joia? Boa noite. É, eu não vejo tanta. Deixa eu te perguntar, a parte oncológica do direito da saúde, porque ela tem uma grande demanda? Repita a sua pergunta. A parte oncológica dos cânceres, Ecológica, sim, demanda gigantesca. Gigantesca. em relação a plano de saúde, ou mais pelo SUS, Nas duas áreas. nas Vou dar duas um áreas. exemplo. Na parte oncológica, Matheus, você pode trabalhar desde os medicamentos ao custo de primeira linha, que em tese o plano de saúde teria a obrigação de custear, porque é medicamento oncológico e está lá na lei dos planos de saúde, mas não Aham. custeia. Então, você tem medicamento de 100 mil a caixa, que dura um ciclo de 28 dias. Entendeu? Sem dúvida, um mercado abertíssimo. E você tem tickets menores, como, por exemplo, o PET scan, que é um exame que ele rastreia todo o seu corpo, e um custo mais baixo, R$ 4.000, 5.000, mas que você pode cobrar em 1.000, atuar em larga escala e judicializar, que nem o SUS nem os planos de saúde fornecem. E aí tem exame genético, tem a parte de transplante,
vai aí, é um universo azul para você mergulhar. Beleza, muito obrigado, Flavinha. Tá bom? Nada. Bora lá, Marina, né? Marina. Você está com o microfone desligado, Marina. Aí, tá me ouvindo? Agora tô. Ó, excelente aula. Eu queria tirar uma dúvida para você. Você disse assim que quando você entrou na área da saúde, você teve que começar do zero. E que o digital não era, você trabalhava com offline, não era, a sua atuação online foi a área da saúde. A minha dúvida é o seguinte: você mencionou vários sistemas, várias tecnologias que é importante a gente implementar para começar a atuar no digital e com a área da saúde. Essas tecnologias, você implementou elas de forma gradual no seu escritório? Ou quando você decidiu mexer com a área da saúde, você já implementou tudo de uma vez? Não, não, as coisas foram acontecendo aos poucos. Eu comecei com a cara e a coragem, aqui bonitinha, e o Instagram. Inclusive, me faltava tanto conhecimento de direito material, que depois, obviamente, eu devorei, né? Que eu tinha que estudar para fazer postagem. Porque, como eu sou meio perfeccionista, e eu nunca, assim, consegui copiar, né? Que eu não confiava de outras redes, e sempre que eu via uma postagem de inspiração, eu parava para estudar, para ver se era aquilo mesmo, para não estar colocando a informação equivocada. Então, assim, tinha nem Google Drive eu usava, nem Google Drive, era o Word, a minha cara, eu comecei, as primeiras postagens ridículas, eu não tenho zero talento para isso, e eu inventei de fazer no Canva, então eu passava 4 horas para fazer uma postagem, desculpa a expressão, porcaria, até que contratei, depois de muita resistência, uma pessoa que eu pagava R$ 390 para fazer as artes para mim. Eu fui crescendo realmente do zero. O setor de diligência, por exemplo, eu nunca tinha visto. Fui eu que criei. Eu sentei, desenhei na mão, porque eu não sabia fazer fluxograma em computador, dei para o meu esposo e disse assim, bota aqui no computador, entendeu? Agora, a partir do momento que você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai vendo a necessidade de colocar algumas coisas. E como eu sempre fui do ecossistema, por exemplo, de Marcelo, na mentoria eles vão ensinando as coisas 24 horas, né? E eu sou desde a T1, então, da turma 1. Então, eu fui agregando conhecimento e fui executando na medida da minha capacidade financeira e, sobretudo, da minha necessidade. Mas foi do zero. Uhum. Não, joia. Obrigada, E, ó, Flávia. Marina, da minha turma, mais de 40% nunca atuou no digital ou na saúde, dessa primeira turma agora. Então, se for o seu caso, a sua dor vai ser a dor de uma galera de gente. Ah, que bom. Obrigada. Não assim que eu esteja satisfeito com a dor da galera, mas eu fico satisfeito de não estar sozinha no barco. Conforta, a dor do outro conforta. Exatamente. Obrigada. Obrigada, querida. Bora, Samuel. Olha o cabeludo. Zaroi. Olha aqui. Flavinha, boa noite. Oi, Samuel. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, eu sou do zero, do zero, do zero, né? Tô tirando minha carteirinha agora da OAB, já pensando em nichar, já pensando tudo isso. Pensei bastante até em concurso, mas vi que não era para mim. A questão do concurso era somente pela questão do salário mesmo, sabe? De ganhar bem, mas a minha paixão era a advocacia. E a minha dúvida é essa, começando do zero, do zero, do zero. É possível ter o meu objetivo de vida, enfim, eu posso estar sendo iludido aí, mas o meu objetivo era ter ali um ganho mensal de 10, 15 mil. Não sei com que área, estou conhecendo direito da saúde agora. É possível ou é ilusão minha, sonhando muito alto? Samuel, você consegue isso com um contrato oncológico. Sonho baixo. Sonha mais alto, colega. Do É. direito consegue. Desculpa, meu microfone está aberto. Oi, Viviane está aqui, pronto, falou por mim, nem conheço, mas assim, no direito da saúde, Samuel, dois contratos, não vou dizer porque às vezes você pega um contrato de ticket baixo, por exemplo, com a enoxaparina é um ticket baixo, mas, por exemplo, 2, 3 contratos, você mata isso fácil. Quem tem Entendi. quem quiser fazer assim, para comprovar, isso é tranquilo.
E qual a dica daria, e aí, lógico, pode ser até objeto dessas próximas aulas, mas se puder dar só uma noçãozinha para começar no offline, porque no online, tudo bem, a gente tem uma noção, mas no offline, eu acho que é o mais difícil, né, de Não. ter uma noção de, peraí, como é que eu vou me orientar aqui, sabe? Por onde eu vou começar? Deixa eu te falar uma coisa. Esqueça online e offline, tá? Você vai ver que eu vou defender isso. Você vive num ecossistema. Se alguém lhe dá uma indicação de um prestador de serviço, você não vai botar na sua cabeça se essa indicação é online ou offline. Simplesmente te indicou. Na mentoria, a gente vai trabalhar primeiro para construir a sua autoridade. Ponto 1. É o primeiro passo que você tem que fazer. E a sua autoridade, ela é elencada ao consumidor final e aos seus colegas de trabalho. Tenho mentorandas, por exemplo, que começou a fechar contrato porque no grupo da OAB ela se destacou como uma autoridade. Ninguém sabia fazer, indicava para ela, ela fechava o contrato, conseguia eliminar, jogava no online, jogava tanto no pago como na questão do orgânico, que a gente ensina a fazer isso, gerava uma prospecção não de 1 para 1, mas de 1 para 100, para 1.000, para 10.000. Além disso, a gente dá aqui, preste atenção em insight, eu acho que Viviane já atua, Viviane, preste atenção nesse insight, a gente estuda a sua rede offline. Estudando a sua rede offline, a gente lhe dá técnicas para ser interessante, porque, pelo amor de Deus, sejam interessantes antes de ser interesseiros, e fechar parcerias offline. Uma coisa sou eu, Samuel, falar para você que é interessante judicializar. Outra coisa é um médico, um psicólogo, um fonoaudiólogo chegar para você e dizer assim, ó, vai nela que ela consegue. Então, a validação, a prova social, ela é bem maior. Existem técnicas para você unir online e offline e criar um ecossistema favorável à sua criação de autoridade. Depois, se ele vem online orgânico, online tráfego, offline, não importa. O que importa é que ele chegue. Entendeu? Joia, obrigado. Conseguiu entender? Consegui. Deu uma noçãozinha, um norte aí. Obrigado. Maravilha. Obrigada a você, querido. Bora lá, Cláudia? Oi, boa noite. Está me ouvindo? Perfeitamente. Por favor, aqueles valores... Oi, desculpe. Aqueles valores que você falou sobre a ação da enoxaparina, Sim, são os valores dos honorários iniciais ou é o valor total da ação? inicial. Ah, tá. Você também fez referência sobre a gente colocar hashtag de hospitais, mas eu não percebi se é na propaganda, se é no orgânico. Não, hashtag não. O que eu falei ali, Cláudia, só para você entender, foi estratégia de tráfego, certo? No tráfego pago, você pode, por exemplo, colocar os pinos, se for no FaceDS, Face Ads, de hospitais que tratam daquela matéria. E ali, o seu tráfego é direcionado para aquele local. Então, quem está ali, muito provavelmente, vai receber a tua propaganda. E aí é o que a gente faz. Ah, foi Deus. Na verdade, foi um algoritmo que enviou para aquilo ali com a técnica correta. Entendeu? Entendi. E outra coisa, você vai mencionar nesses dias, nas próximas aulas, sobre tráfego orgânico? Você vai falar alguma coisa? Sim. Sentido? Na verdade, a gente traz, Cláudia, as estratégias de crescimento, seja ela orgânico ou paga, certo? Eu costumo investir bastante em estratégia de crescimento orgânico. Por quê? Eu vou um pouco na contramão de alguns mentores. Eu acredito que o tráfego pago, ele é um distribuidor do seu posicionamento. Ele faz com que você alcance mais pessoas, certo? Mas você não pode ser dependente dele. Você tem que ter um tráfego orgânico que lhe faça ter um posicionamento adequado, que você consiga vender sem depender do tráfego pago. O tráfego pago ele tem que ser um amplificador, um multiplicador do seu negócio, mas você não pode depender dele, porque se não funcionar, você vai fazer o quê? Entendeu? Então, hoje, por exemplo, 60% dos meus clientes digitais, ele vem do tráfego orgânico e não do tráfego pago. O tráfego pago multiplica isso. Entendi. E eu queria te fazer uma última pergunta.
Você disse que você começou totalmente do zero, que você não tinha nem, vamos dizer, conhecimento do direito material para fazer as suas postagens. Como que você começou a estudar? O que acontece? Que fontes você usou? Vamos lá. Eu tenho uma patologia chamada trombofilia, e eu engravidei. Na verdade, é uma condição. E eu precisei judicializar. Então, esse foi meu ponto de partida, certo? A questão de estudo, eu gosto muito de estudar por caso prático, estudar pelo Juiz Brasil e por jurisprudência. Nada vai ser mais completo de como você deve fazer o seu posicionamento de determinado tribunal do que o Juiz Brasil. Então, tem livros? Tem. Posso divulgar lá no grupo depois alguns livros. Tem livros? Tem. Tem cursos? Tem vários cursos que você pode comprar e colocar debaixo do braço como sendo um vade-mecum, né? Mas a melhor forma de você se especializar no direito de saúde, além de um programa de mentoria que você aprende sobretudo com os erros, né, de quem já cometeu para estar ali, é a questão de você estudar por tribunal. Por quê? Por exemplo, durante muito tempo, o Tribunal do Paraná adotava um rol taxativo, né? E, por exemplo, não dava as indenizações pela negativa indevida. Já o Tribunal de São Paulo, por exemplo, tem súmula a respeito. Então, qual é a melhor estratégia? No tribunal, você não joga o dano moral, porque pode vir uma sucumbência do Paraná pelo dano. Então, conhecer o tribunal que você está atuando é a melhor forma de você se qualificar. E quando você estuda por sentença, por decisão, você sabe, sobretudo, o que não deve fazer. Porque quando o juiz dá uma liminar, ele fala, defiro por isso ou indefiro por isso. E aí, para mim, sempre foi, em qualquer área, na área do direito da saúde, mais ainda, a melhor forma de você se qualificar, porque aí você fica expert naquele tribunal. Porque para o seu cliente que está em São Paulo, pouco adianta o atendimento do Rio de Janeiro, você precisa saber como é que está em São Paulo. Então, eu acho que essa é a forma mais eficiente, Cláudia, de você ter um preparo, entendeu? Entendi. Inclusive, lá na mentoria, a gente tem formas de direcionar as técnicas de você estudar sobre isso. E com relação à sua atuação em vários estados, você não busca o tribunal mais favorável. Você, por exemplo, se o seu cliente é da Paraíba, você fica no tribunal da Paraíba, ou você move aquela ação para o de São Paulo, porque o de São Paulo tem decisões mais favoráveis para aquele assunto. Depende Como você da situação. Por exemplo, eu tenho uma cliente que mora no Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes. Uma ação bem complexa, ela precisou ser transferida de UTI aérea e tal. E a gente moveu a ação em São Paulo, por conta que a gente aplicou o CDC, a gente pôde eleger o foro, né? O hospital que ela teria que se internar era o Einstein, então ficava mais fácil até por efeito de intimação. E aí a gente elegeu o Tribunal de São Paulo. Então, depende do processo, depende da estratégia. Aí eu volto àquele negócio que eu falei, conhecer o tribunal faz toda a diferença, entendeu? Inclusive, estrategicamente, a depender do estado, eu coloco um na Justiça Federal, se for contra o SUS ou no estadual, a depender do posicionamento. Ah, entendi. Tá bom, obrigada, viu? Nada, querida. Obrigada pela presença. Olha, Cílio. Ativa o microfone. Tudo bem? Tudo. Estamos aqui. Flávia, só uma pergunta. Você já teve casos de robótica, indicação de, por exemplo, e nessa linha aí que o Matheus questionou sobre oncológico, Já. oncológico, eu acho que deve estar no laudo, né, indicando, sinalizando. Sim. Eu tive uma cirurgia muito... Você ia falar, Cílio? Seu áudio cortou. Desculpa, não, só para complementar. Eu digo assim, negativa de robótica para fazer normal, né? Assim, tipo oncológico. Já. Eu tive uma muito interessante semana retrasada, inclusive, Cílio, cardíaca. Só para você ter ideia, o cliente ele tinha Alzheimer e ele tinha uma questão muito grande que ele tinha a questão do tempo e do espaço, né? Fobia por conta do Alzheimer, esquecimento acentuado e tal. Então, quando ele estava no local que não era
aquele local que ele estava habituado, ele entrava em choque, inclusive. E aí estava lá constando no relatório médico que a cirurgia adequada para ele deveria ser a robótica, porque a de peito aberto faria com que ele ficasse 10, 15 dias na UTI e colocaria, claro, em sofrimento e em claro risco. E a gente conseguiu. Então, no direito da saúde, gente, a gente vai ver isso na próxima aula, o grande norte é o seguinte: o relatório médico ele é soberano. Então, a principal coisa que você precisa fazer é dar uma consultoria ou mesmo ajudar o médico a fazer o relatório médico, né? Um relatório médico bem feito, com as palavras-chave estratégicas colocadas, vai te ofertar 90% de chance de deferir naquele liminar. O juiz só vai indeferir se ele realmente tiver o posicionamento que não cabe. Ponto. Aí você agrava. Mas o segredo de atuação na saúde é o relatório médico, sem dúvida alguma. Quanto mais completo, mais chance você tem de conseguir eliminar. Beleza. Obrigado. Tá bom? Bora lá, Viviane. Estava aqui mexendo, um olho no gato, outro no peixe, tentando te descobrir e te encontrar. Estou vendo aqui que nós temos 12 amigos em comum. Eu caí aqui nessa aula meio de paraquedas, saindo do escritório, não consegui acompanhar direito, consegui pegar umas pescadas. Eu acho que a imagem do meu celular ficou aberta, enfim. Mas o que eu quero falar é o seguinte: o pouco que eu consegui ouvir, você é muito boa. Né? Então, assim, eu estou pensando, aonde é que eu estava, onde é que você estava, que a nossa rota não se cruzou, e por que só agora eu estou entrando aqui? Mas tem tudo um propósito, porque o que me deu um start? Hoje eu fiz o meu primeiro processo seletivo com um estagiário. E aí eu fiz uma seleção pela manhã, outra pela tarde, e a quantidade de jovens sedentos querendo aprender a área do direito médico e da saúde, e candidatos excelentíssimos que eu quis abraçar e falar assim, meu Deus, eu quero contratar. E aí eu falei, pô, mas eu tenho só uma vaga. E aí eu ouço agora você falar que em um ano cresceu de 1 para 11 funcionários. Eu falei, tudo que eu preciso, né? Trazer essa garotada, porque é uma mão de obra aparentemente qualificada, difícil, né, de selecionar ali, e fiquei muito animada. Tive um crescimento, eu acho que as nossas histórias de quem está na área da saúde, né, são muito semelhantes, porque a princípio, toda vez que eu converso com um colega da atuação, é alguém que teve um problema de saúde, e aí, a partir disso, né, começou a atuar. Eu costumo até dizer que eu não escolhi o direito médico que me escolheu, né, e eu comecei a minha atuação dentro da pandemia, entrei num grupo de bariátricos, fiz a cirurgia para poder sair do grupo de risco, né, estava com 106 quilos, e ali dentro surgia muita situação de pessoas que não conseguiam ter as suas cirurgias aprovadas, e toda hora pedia uma indicação, e até então nunca tinha advogado. E aí fiz alguns cursos, por isso que eu perguntei aonde você estava, porque quando você faz um curso, normalmente o Instagram entende o seu interesse daquilo e começa a te entregar outros profissionais, né? E só agora o Instagram me entregou você, mas você chegou no momento perfeito, porque você está trazendo informação que é exatamente o que eu preciso, como crescer, como atuar, como me posicionar, porque eu venho fazendo a minha advocacia fundo de quintal, e tem dado certo. Então, se eu impulsionar, se eu trabalhar, se eu tiver uma mentoria, que é algo que parece que você apresenta, né? Então, assim, nem sei o valor, mas eu já quero. Onde eu clico, não quero nem ir para a terceira aula, porque eu estou com urgência para ontem, e muito, muito obrigada pelo pouco que eu consegui ver, você entregou bastante. Então, a gente já sabe de imediato quem é que está querendo só pescar, né? E, assim, falo com segurança que você entrega um produto e um conteúdo muito bacana para a gente que já está aí no mercado do direito médico e da saúde, que tem uma demanda muito boa. Agora, eu só preciso aprender a fazer essa máquina funcionar, porque o cliente está chegando e aí eu só preciso organizar a casa, e pelo que eu entendi, você vai me ajudar nisso. Com certeza. A nossa mentoria, Viviane, não é o objetivo pitch de venda agora, mas já que você tocou no assunto, vamos falar, porque aqui tem que ser muito transparente, a gente está em lançamento da mentoria, é justamente fazer grana com o produto que a gente tem. Porque não adianta nada ser um produto bom, ser uma área de atuação gratificante, impactante, e a gente não ganhar dinheiro com isso. Então, assim, é o grande diferencial dos demais cursos, é esse.
eu vou mostrar a você como eu setorizei meu escritório, como que eu fiz e, sobretudo, aonde que eu, me desculpe, me lasquei. Para que vocês economizem tempo, entendeu? É esse o objetivo da mentoria, deixar vocês, tanto é que ele é dividido em 2 módulos, um módulo só de direito material e outro módulo só de estruturação do escritório, desde como dividir as pastas do seu escritório no Google Drive, até como a estratégia, o que você precisa falar, o que você precisa fazer, aonde você precisa estar para ter os clientes. Então, é um módulo inteiro só com isso. Maravilha, porque eu já pensei seriamente em sair dessa área, justamente por não saber lidar com os descumprimentos das liminares. De eu chegar a adoecer junto com o meu cliente, de ter uma liminar em mãos e não ter força de movimentação processual, e aí vai para a prática do direito material e processual, de como conseguir a efetivação daquela tutela. E aí, depois, conversando com algumas pessoas, eu falo, olha, não, isso é normal, vamos lá, e insiste, porque isso acontece. Mas é uma coisa que me causou doença mesmo, assim, de eu parar no hospital também, de ver que meus clientes estavam com a tutela, precisando de um tratamento e eu não ter força ali de fazer o cumprimento. Então, eu sei que eu tenho um caminho muito grande, mas é uma área boa e eu tenho muito que aprender, mas eu acho que é isso, estou precisando de direcionamento e fiquei muito animada hoje com o que eu vi nesse processo, né, querendo alcançar e poder gerar mais emprego, e aí eu sei que se eu tiver uma orientação certa, trabalhar com as ferramentas corretas, eu posso ajudar. E me parece que você está perto de mim, né? Você está aqui nas Redondezas, eu sou uma mineira há 16 anos, mas eu estou aqui em João Pessoa, na Paraíba. Foi Natal, foi Natal. Então, ó, não vou pegar seus clientes não, pode ficar tranquila. Você jamais será minha concorrente. A gente tem mais de 200 milhões de pessoas para impactar e para transformar. Tá tudo certo. E tem mercado para todo mundo, porque o mercado é grande. Exato. Obrigada, viu, querida, pela sua participação e seja muito bem-vinda na nossa mentoria, tá bom? Obrigada, desculpa falar tanto no primeiro dia, mas eu precisava... Tá ótimo. Um beijo. Bora, Fernanda. Oi, Flávia. Eu sou Fernanda, do Rio de Janeiro. Tudo Eu bom? achei você... Tudo ótimo. Eu achei você através do SAF, Sim. num dia que eu estava, assim, mal com os objetivos da minha carreira. Eu vou completar 20 anos de formada. Eu vim de venho, né, de 2 escritórios que são escritórios boutiques, principalmente atendendo pessoa jurídica. E eu acho que o meu receio de abandonar uma estrada que, para mim, sempre foi segura e sempre foi muito positiva para ir advogar para pessoa física, é dessa coisa do cliente pessoa física, né? Eu não vou dizer que eu não tenha problemas com os clientes pessoas jurídicas, não, né? Porque, às vezes, jurídico corporativo mata o advogado do escritório aos pouquinhos, né? Vai fatiando a gente em bifes, né? Mas esse é um dos meus principais receios, né? E eu me pergunto, poxa, eu já advoguei fazendo solução de sociedade de milhões e ações, às vezes, que a gente chama do contencioso estratégico, né? Para não criar um precedente desfavorável para o meu cliente. E a gente ali, ações super difíceis e tal. Então, eu acho assim, que eu mergulhando em determinado assunto, eu consigo reunir ali um cabedal de conhecimento para suportar isso. Mas essa virada do cliente pessoa jurídica para o cliente pessoa física é o que eu hoje tenho mais receio, né? Fernanda. E aí eu queria que você comentasse isso, porque eu já vi você falando numa live que você teve com o SAF, que você tinha o seu escritório sozinha, com mais um estagiário, e que você até tinha bons clientes, tinha condomínios, né? Hoje você, acredito que você advogue majoritariamente para pessoas físicas, não é isso? Sim. O que acontece? Primeiro que eu defendo uma transição muito responsável. A gente vê alguns mentores falando, larga a mimosa, calma. A mimosa, ela tem tempo para ser largada e momento para ser largada. Isso é porque eu sou mãe, tenho 2 filhos, e aí, naturalmente, acho com um pouco mais de cautela. Quem é mãe aqui sabe. Mas tenho uma de 11 anos. Aqui eu tenho um de 3, que é o mais velho, e uma de 6 meses. Então, assim,
eu defendo uma transição responsável, né? Primeiro de tudo. Segundo de tudo, eu vou dizer a você que o medo, ele é, sobretudo, importante para qualquer transição que você vai fazer na sua vida. Se você tem um costume, se você tem uma situação, uma rotina, e muda de forma tão intensa e não tem o medo, alguma coisa está errada. Então, o medo, ele faz parte até como uma questão, um instinto de defesa, né? O problema é quando esse medo paralisa. Eu já advoguei para muitas empresas, ainda tenho empresa. Na minha parte trabalhista do offline, que não sou eu que cuido, né? É a Manuela, que é a minha colaboradora, e eu sei o quanto consome. E vou te falar uma coisa, trabalhar no consultivo da empresa talvez consuma extremamente mais do que trabalhar para uma pessoa física na área de saúde. Eu não digo um trabalhista reclamante, aí não, mas na área de saúde, sim. Porque, via de regra, Fernanda, o cliente da saúde, ele está ali na fase de angústia quando ele chega ao seu escritório e até a liminar. Vamos supor, nos primeiros, até 15 dias depois, da liminar, que aqui se pode recorrer ou não, também gera uma angústia no cliente. Depois disso, ele quer mais esquecer o processo. Porque se o processo está parado, ele está recebendo medicamento e tratamento. Então, tudo aquilo que você tem que lidar com movimentação, você não tem. Você atende o cliente ali, presta um serviço efetivo na fase de angústia e depois disso você mantém a qualidade do seu trabalho. Então, assim, se você me perguntar como é que eu vejo esse teu medo, eu vejo de forma natural, ele é para existir, desde que ele não me paralise. Para você mudar alguma coisa, você não está contente. Talvez você já esteja adoecendo por algumas razões, né? Pelo menos se eu pegar a minha experiência. Eu venho de 16 anos de uma advocacia, dos quais 14 são genéricos, extremamente. E a mudança da minha qualidade de vida, hoje às 4 da tarde eu estava pulando com meu filho no pula-pula. Então, nunca que eu imaginei fazer isso. Vai com cautela, certifique quem são os profissionais que vão te ajudar nessa transição, pesquise sobre eles, não só sobre o profissional, mas sobre a vida pessoal, porque eu acho que um programa de mentoria é, sobretudo, trocas de experiência, inclusive pessoal, né? E vai. Garanto que vai ser melhor do que onde você está, que você já não está feliz. Tá? E o que precisar, me chama. Estou aberta para a gente conversar, independente de você contratar a mentoria ou não. Obrigada, Flávia. Tá bom? Beijo. Também, olha, muita gente colocou aqui que já é fã e tudo mais. Olha, eu sou antes dessa aula, eu já estava fã. Agora, então, mais ainda. Obrigada, meu bem. Obrigada, querida, pela confiança. Vamos lá, Thales? Boa noite, Flávia. Tudo bem? Boa noite, meu bem. Tudo bom? Tudo bem também. Flávia, eu tenho há 8 anos, né, um escritório generalista de uma advocacia bem artesanal. E hoje eu estou migrando aí para o digital e querendo me especializar na área de saúde. E eu acho que a minha maior dificuldade é o gerenciamento interno do escritório. Então, tem algumas coisas que são ditas que eu ainda não consigo compreender plenamente. E eu queria entender melhor qual que é a função, o que faz o setor de diligência. Tá, primeiro de tudo, tá, você vai ter que, no seu escritório, instituir e reforçar a cultura da empresa, tá? Tem uma cultura trabalhar a cultura da empresa é essencial. O setor de diligência foi um setor que eu criei, entendendo o negócio da atuação da saúde. Qual é o cargo-chefe da atuação de saúde? Uma atuação eficiente, rápida. Quem está doente, ele não pode esperar. Quem está infartando precisa de uma liminar no plantão. Quem está com câncer precisa de um medicamento para ontem, porque todo dia é uma luta contra a patologia. Se quem tem um filho com autismo precisa aproveitar ali a janela neurológica mais favorável ao tratamento, porque senão vai ofertar à criança uma dificuldade maior comportamental. Então, eu percebia que eu dava entrada na liminar, no processo com pedido de tutela, né, na liminar. Sim. E o processo demorava a ficar concluído se eu não ligasse. E o processo não saía se eu não despachasse.
Então, o setor de diligência, Thales, ele nada mais é do que alguns funcionários que ficam no meu escritório cobrando o servidor para que ele faça o trabalho que ele ganha para fazer. Ponto. Perfeito. É a cobrança propriamente dita. É a cobrança. Só que hoje, a gente avançando, tem 2 desdobramentos do setor de diligência que eu vou passar para vocês na setorização. Hoje eu tenho a diligência judicial e a diligência administrativa, porque o cliente que chega no meu escritório, eu já diligencio no plano para que ele não tenha estresse. Então, ele já sabe a data, o horário e o local que ele vai pegar o medicamento. Perfeito. Eu também penso que eu tenho que estruturar isso, né? O cumprimento da liminar. Aonde essas pessoas vão buscar... Na terceira aula, eu vou passar o passo a passo, eu vou abrir a setorização do meu escritório, vou mostrar toda ela, e eu vou trazer o passo a passo para você setorizar o seu, já de cara, assim, já entregando tudo. Perfeito. Agradeço muito aí pela atenção. Tá Obrigado. bom? Obrigada a você. Até mais. Tchau, tchau. Até amanhã. Até mais não, até amanhã. Amanhã estamos... Gente, então, é isso por hoje é só. Amanhã a gente vai ter uma aula falando um pouco mais sobre o direito da saúde, sim, sobre essa questão de rotinas internas, especificação, produtos, oportunidades de negócio no direito da saúde. Viviane, fique de olho aí, que pode ser que venha coisa boa que você ainda não esteja abordando. E aí, no terceiro dia, a gente vai falar, para mim, é a melhor aula da minha mentoria, sobre setorização. Então, estejam presentes, por favor. E essa mentoria começa quando? Desculpa, tem data para dar start? Tem material onde eu possa ir bebendo da fonte, vídeo? Tem. Vamos lá. A gente vai ter aulas 13, 14, 15. Dia 16, a gente abre o carrinho da mentoria. 16 às 10 horas da manhã vai estar aberto o carrinho. A mentoria são 3 meses, com aulas semanais. Ela pode ser da forma coletiva ou individual. A forma coletiva serão 19 encontros, onde a gente vai abordar no primeiro módulo setorização, rotinas internas, fluxogramas, posicionamento, vendas, treinamento do comercial, o que falar, como falar, ferramentas, absolutamente tudo. E no segundo módulo, a gente vai falar sobre o direito material em si, trazendo as principais ações, oportunidades de negócio. Terão aula comigo, com convidados, com peritos, com assistentes terapêuticos, com psicólogos. É uma mentoria bem completa, que a gente traz a qualificação do direito material para você realmente atuar do zero a larga escala, que foi o que eu fiz. Maravilha. Tá bom? Então, ótimo. A minha preocupação é só que tem uma viagem marcada para Patos essa semana, e aí eu acho que eu não vou conseguir acompanhar todas as aulas, mas eu vou... Mas já bota no seu despertador aí, dia 16, 10 horas da manhã, que tá tudo tranquilo. Já tem os valores, sim, a mentoria individual, 5.500, a mentoria coletiva, 3.000, com desconto de R$500 para os primeiros 20 compradores. E tem outros bônus também que a gente vai anunciando nas aulas, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Encontro vocês amanhã. Boa viagem para Patos. E um beijo, gente. Beijo, obrigada. Flávia, tem dia da semana certo para acontecer essa mentoria? Desculpe. Normalmente. O restinho aí da aula. Tá, normalmente terças e quintas, ou terças ou quintas, mas a gente vai construir isso junto. Normalmente também a partir das 8 horas, porque é a hora que dá uma estabilizada, janta, menino, e a gente deixa tudo ok. Ótimo. Obrigada. Tchau, tchau. Tá bom? Obrigada, gente. Um beijão. Tchau, tchau.